Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, jovens, caros amigos internautas, formulamos votos de muita paz durante o nosso workshop deste dia. Iremos passar algumas horas juntos e tudo faremos para que essas horas transcorram em clima de paz, de profundo recolhimento interior e de iluminação. Temos a certeza de que, ao encerrarmos a atividade, estaremos com a alma renovada e os depósitos de alegria ricos das maravilhosas dádivas da vida. Dentro de 1 hora aproximadamente, teremos o nosso intervalo de 20 minutos, para então retornarmos até a hora do meio-dia, quando teremos o intervalo para o almoço, recomeçando às 14h30, conforme anunciado. O notável Prêmio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, sábio e místico, fazendo uma análise a respeito da compaixão, narra que numa manhã perfumada, quando o astro-rei bordava a terra de tons variados em ouro, o Upagupta, o grande místico, estava deitado à porta da cidade, em repouso. A poeira do caminho era trazida até ele pelos ventos brandos. No entanto, na sua face de profunda paz, havia uma luminosidade estranha que fascinava. Inesperadamente, o Upagupta escutou sons de guizos, de metais que tiniam e que o vento trazia num ritmado melódico. Sentiu que alguém o tocava ternamente e um suave perfume de sândalo invadiu-o plena e totalmente. Ele descerrou os olhos e foi tomado de surpresa pela presença da bailarina principal da cidade. Era jovem e encantadora. O seu sorriso radioso era um amanhecer. Os cabelos negros, ajaezados com gemas preciosas, desciam-lhe quase até a cintura. Mas ela estava genufletida e olhava para o Upagupta. Os seus olhos estavam nublados de pranto e de alegria. Então, com uma dúlcida voz, ela disse: vem comigo. Os meus coxins de veludo e a minha casa principesca aguardam a tua sagrada presença. Tenho sido bailarina do templo e de toda parte. O meu corpo tem sido usado por mãos desconhecidas. As minhas carícias são vendidas a largo estipêndio das moedas de ouro e das pedras preciosas. Mas eu não te pedirei nada. Vem até mim, até a minha casa. Havia tanta ternura naquela solicitação, e havia tanto anelo pelo contato daquele ser maravilhoso que descera dos céus para enriquecer a terra, que o Upagupta, em um sorriso de compaixão, disse-lhe: mas hoje eu não posso, não é o meu dia. Mais tarde eu atenderei ao teu convite. E a jovem bailarina, dominada agora pela reação natural que saía daquele homem especial, meneou a cabeça, os braços tilintavam com os braceletes de vários metais preciosos, e os guizos presos aos pés saíram entoando uma melopeia de tristeza, e ela desapareceu pela porta central da cidade. Um ano depois,
Era outono. As folhas começavam a cair das árvores. Amareleciam, avermelhavam-se, perdiam o brilho, o verdor e tombavam desfalecidas no chão. Um vento frio soprava de leste a oeste. O Pagúpita chegou às portas da cidade e no monte de lixo ele viu que alguém se agitava, gemendo, com a alma despedaçada de dor. Ele dobrou-se ternamente, das suas vestes modestas, de asceta e de viandante, retirou pequeno perfume de bálsamo e passou na testa aberta em feridas vivas daquele ser agônico que se afligia. Era quase um cadáver que transandava odores pútridos e que respirava com dificuldade. Então o casal disse: que queres de mim? E o Pagúpita respondeu: tu me chamaste um dia. Aqui estou. Eu vim atender ao teu apelo, mas eu tenho varíola, a peste que devora o corpo e transforma tudo em chaga viva. E o Pagúpita, sorrindo, redarguiu: e eu tenho amor, que cicatriza todas as feridas e que diminui todas as aflições. Não te aflijas, pois. Tu me chamaste quando quiseste, e eu vim quando pude. Ergueu-a nos seus braços, e ela, que fora expulsa da cidade, por medo de que a peste tomasse conta de outros corpos, foi agora carregada suavemente por o Pagúpita, aquele que trazia o brilho das estrelas nos olhos e a claridade do dia no esplendor da face. Compaixão. É essa compaixão a que se refere Rabindranath Tagore, desenhada no gesto de dedicação na hora difícil, porque passava a pobre infeliz. É tão fácil ser amigo na aventura, aplaudir no sucesso, caminhar nos momentos de glória, mas é muito difícil ser solidário e compadecido nos momentos da aflição. Para podermos entender a necessidade da compaixão, espraiar-se do nosso mundo íntimo na direção da vida externa, torna-se necessário interrogar o sentimento, perguntar a razão, falar a essas manifestações do coração a respeito da finalidade da vida. É claro que a inteligência é um impulso que se transforma em conhecimento, em pensamentos. E a emoção é a dúlcida vibração do sentimento que se transforma em oração. No momento quando pudermos transformar pensamentos, mente, em sentimentos, emoções, naturalmente teremos vencido a grande etapa do ego, na luta interna que deve ser travado entre o eu menor e o eu profundo que somos. Entre o ego, que nos exige consideração, que nos obriga a receber quando gostaríamos apenas de dar, e o self, aquele que deve presidir as formas externas e dominar as sensações que se derivam do ego. Através da disciplina mental, iremos logrando o entendimento de que somos membros de uma grande família. A importância nossa é a importância grupal. O nosso valor é o valor daquilo que fazemos pelos outros.
e não do que recebemos dos outros. A biologia definiu isso muito bem, quando estabeleceu esse fenômeno que a divindade colocou na vida. As células morrem no organismo para que os órgãos possam sobreviver. Há todo o metabolismo generalizado através do qual determinadas partes orgânicas, depois de realizarem a sua função, cedem lugar a outras, que lhes preenchem os espaços necessários para o ritmo. A criatura humana também deve colocar o seu ego à margem, considerando-se célula normal, semelhante a todas as outras, sem qualquer destaque, porque o destaque seria um risco muito grave para a sua harmonia. Se uma célula no organismo deseja predominar sobre as outras, ela perde a memória e torna-se cancerígena. Mata aquela seiva que lhe dá vida. Quando o nosso ego deseja impor-se, naturalmente ele se transforma em algo pernicioso no organismo onde opera e morre por efeito natural da rejeição do grupo. Através do nosso controle mental, porque nós somos o que pensamos. A nossa mente tem um papel preponderante em nossa vida. Se cultivarmos demoradamente o otimismo e a alegria de viver superando os nossos limites, a nossa vida será um rio tranquilo que corre e que corre até chegar ao oceano imenso, onde vai absorvido sem perder a sua finalidade. Na obra notável Siddhartha de Hesse, Siddhartha diz que é necessário olhar as águas do rio e viajar com elas, porque nunca mais serão as mesmas águas. E Siddhartha senta-se diante do rio e olha as águas passarem, e ilumina-se, porque perde o contato do ego, e ele se torna também a água do rio, que demanda o mar da infinita misericórdia de Deus. A mente tem um poder que não tem sido explorado conforme devera. Deixamos-nos arrastar por vícios mentais, por caprichos infantis, por imposições desnecessárias, e estamos sempre a braços com problemas. Problemas reais, problemas criados, problemas imaginários. Agora é porque fez sol, mas ontem era porque chovia. Amanhã será porque chove e faz sol. Criamos problemas de fora porque somos um problema interno. Na hora em que nos resolvermos por solucionar o nosso problema, tornar-nos-emos a harmonia diante dos outros, que já não serão, nem terão problemas. Porque aquele que se descobre, encontra o mundo pulsante dentro dele. E à medida que se conquista, vai conquistando o mundo, não um mundo horizontal, que não pode abarcar, mas o mundo vertical, onde encontra a sua real plenitude. O admirável psiquiatra de origem indiana, Deepak Chopra, fazendo uma análise da nossa realidade no binômio saúde e doença, define muito bem essa postura nossa, como a nossa mente exerce preponderância em nosso comportamento, saúde e doença. Entre as várias experiências adquiridas em consultório, ele narra algumas, de que retiraremos apenas 3, para mostrar que a realidade da doença é o doente, e que a problemática do doente não é a doença, mas é a sua postura diante da doença. A mesma doença
em pessoas diferentes, naturalmente produz efeitos variados. Dir-se-á, porque tem mais resistências morais, porque tem melhor equilíbrio emocional, porque enfrenta a vida com uma fé religiosa. Muito bem. E nós, os coitadinhos, por que não adquirimos uma dessas três características? Elas não foram conseguidas a bênçãos do lazer, mas através das bênçãos do trabalho, do esforço pessoal. E tenhamos em mente que viajamos na direção da etapa culminante do corpo, a morte. E ela, quando chegar, não nos poupará, porque somos infelizes ou porque somos coitados. Mas logo depois despertaremos com as possibilidades imensas da felicidade, ou com as algemas torpes do nosso comodismo mental. Conta, por exemplo, o Dr. Chopra, que ele teve a ocasião de atender a um paciente que era portador de uma fibrilação ventricular. Esse paciente era indiano e havia chegado com um grupo à cidade de Boston, em Massachusetts, Estados Unidos. E depois de uma viagem com muita tensão e as preocupações, ele teve a problemática e foi levado àquele hospital em que o Dr. Chopra trabalhava. Por uma questão de solidariedade, embora psiquiatra, ele foi atender o paciente cardíaco. O paciente estava com a problemática muito séria. Então ele disse: eu pressinto que você está com um grande problema. Sim, senhor. É que os hospitais nos Estados Unidos são muito caros. E esse internamento irá me custar além das minhas possibilidades. E a fibrilação aumentou enquanto ele falava. O Dr. Chopra disse-lhe: mas tranquilize-se. A empresa que eu trouxe contratou uma companhia de seguros para todos os membros. Todas as despesas hospitalares e médicas estão cobertas pelo seguro. E ao terminar a frase, a fibrilação diminuiu e 10 minutos depois havia passado. Ali estava configurado tecnicamente o efeito da preocupação mental com uma reação emocional e logo depois a melhora de natureza fisiológica. Ele procurou dizer em uma bela obra a respeito da saúde que as nossas preocupações são muito responsáveis pelos nossos distúrbios de qualquer natureza. Mas quando temos a mente disciplinada e nos entregamos, ocorrem os fenômenos fisiológicos desgastantes, as infecções, as problemáticas de várias ordem. Mas o manejo, a administração é diferente e os resultados propiciatórios são muito mais felizes e muito mais rápidos. Ora, uma outra senhora era portadora de um câncer que lhe ameaçava a existência. E quando ele percebeu a gravidade do problema, ele disse à filha: você tem necessidade de informar a sua mãe. Ela disse: não, senhor, eu não o farei. Eu conheço minha mãe. Se eu lhe disser que ela está com um câncer, ela morrerá da notícia. Então eu lhe vou dizer que o senhor fez para ela uma cirurgia muito grande. Extraiu-lhe cálculos biliares. E isso irá diminuir-lhe as dores e o estado geral. Um ano depois, ele encontrou a paciente viva e perguntou-lhe: mas como? Como é que a senhora se encontra? E claro, a senhora de Ângelo disse: muito bem. Quando a minha filha me falou que o senhor me extrai os cálculos biliares, eu disse: eu prometo a mim mesma que não adoecerei tão cedo, porque agora eu estou livre deste problema e pretendo ficar saudável para o resto da minha vida.
Como o senhor vê, estou muito bem, maravilhosamente bem. E era verdade. Um terceiro paciente foi encaminhado a um cancerologista. Era seu paciente cardiológico e psiquiátrico. E o cancerologista, depois de o examinar, o paciente ansioso perguntou: doutor, qual é o diagnóstico? E o médico disse-lhe: câncer. Não é tão grave quanto eu supunha, mas se trata de uma neoplasia maligna. O doente piorou e morreu do diagnóstico. Foi uma morte derivada do diagnóstico. Então, o Dr. Chopra estabelece que é necessário fazermos um trabalho em nossa mente para, diante de uma notícia profundamente perturbadora, racionalizarmos e considerarmos perfeitamente natural. Agora, reunirmos forças para superarmos aquela injunção penosa e conseguirmos a superação do problema. Ou, não conseguindo, viver intensamente cada dia que a vida nos faculte. Não é raro, em uma família, um paciente ser terminal e um saudável ser vítima de uma bala perdida, ou de um acidente de qualquer natureza, inclusive o cardiovascular, morrendo, e o paciente terminal sobrevivendo-lhe. A mente exerce um papel preponderante. Lao Tse costumava dizer: compreender os outros é sabedoria, mas compreender-se a si mesmo é iluminação. É necessário que nós realizemos o esforço para nos compreendermos. Mas o que é iluminação? Santo Agostinho dizia que a iluminação é o resultado do encontro da alma com o psiquismo divino. Nesse momento do encontro da alma com o psiquismo divino, a inteligência mergulha na superinteligência e o indivíduo experimenta uma grande paz. O que é a iluminação? Não é fenômeno paranormal. Não é. Não é um estado alterado de consciência. Não é. De maneira nenhuma é um fenômeno psíquico, é um êxtase. Não confundirmos, portanto, a iluminação, o êxtase, o fenômeno paranormal, as manifestações psíquicas, pertence a um outro quadro de conquistas do espírito. Digamos que são fotografias. A fotografia de uma panqueca de maneira nenhuma atende à fome de alguém. A panqueca é a iluminação. Quando ela ocorre, a alma fica plena. Então, durante a nossa jornada, nós teremos o mapa, teremos o roteiro, mas cada qual vai fazer a sua viagem. Ninguém pode iluminar-se por outro. Como também alguém não poderia tomar o remédio por um paciente querido e ele, o paciente, curasse. Desta forma, o mapa irá responder: quem sou? Porque estou aqui. O que é que eu devo fazer da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Então, essas interrogações, o mapa da viagem, nos irá respondendo de uma a uma. Para os grandes reveladores, a iluminação é a revelação do ser cósmico, de Deus, do ser superior. É a busca do vir a ser, a nossa possibilidade imensa de conquistar países ainda não conhecidos nos territórios da alma. Essa insatisfação positiva com aquilo que somos e a descoberta das possibilidades imensas
infinitas que temos em nosso vir a ser. Trata-se de um estado mais elevado de consciência. Não é um estado alterado de consciência. É a consciência elevada ao nível que albergue e penetre também a consciência cósmica. A iluminação consiste em compreender o perfeito equilíbrio entre o ego e o self. Saber que estamos num corpo, que ele tem exigências, inclusive tem os seus impositivos, e psicologicamente ele tem as suas paixões, o ego. Mas descobrir que é um espírito imortal, um self, e que esse self que controla o ego, e que se sobrepõe a esses fenômenos das nossas necessidades biológicas e psicológicas. Descobrirmos que a vida tem uma finalidade, um propósito, ela tem um destino, e nós, como as águas do rio de Siddhartha, devemos deixar-nos conduzir na direção do grande oceano. A jornada espiritual, portanto, a busca da iluminação, é o processo de descobrir e viver essa verdade. Não apenas descobrir, vivê-la, introjetá-la com frequência, recordarmos-nos como nos recordamos dos nossos caprichos, das nossas mágoas. Quando as mágoas assenhoreiam-se-nos, sempre estamos repetindo-as em nossa memória. Quando achamos que alguém nos ofendeu, sempre estamos ruminando a ofensa que somente existe porque nós aceitamos. Se nós não aceitarmos, é claro que a ofensa não tem o menor valor, mas nós gostamos masoquisticamente de ser infelizes. Então dizemos, tudo de ruim me acontece, porque nós não conhecemos o que de ruim acontece às outras pessoas, com a diferença que as outras pessoas não se queixam e nós nos queixamos. A minha é uma dor insuportável, somente porque eu tenho o hábito de reclamar, mas os outros também sofrem dores suportáveis, que conseguem sob o regime de um controle. Essa busca, esse vir a ser, vai demonstrar que somos unos. Como as diferentes células do organismo formam uma unidade. As células do órgão hepático, as células nervosas, as células ósseas, as células que constituem os tendões, elas são diferentes na estrutura, mas elas formam um todo em harmonia. Perguntar-se-á quais as mais importantes. Lógico, os neurônios, porque são eles que controlam praticamente a nossa existência. Muito bem, mas se por acaso as células hepáticas se desconectarem do equilíbrio, inutilmente os neurônios mandarão as suas comunicações, as suas sinapses, que de maneira nenhuma chegarão até aquela área que se encontra problematizada. Isso é muito importante, porque o caminho da iluminação é esse caminho de transformação interior. Nós nos vamos aprimorando, vamos abrandando as nossas arestas, lixando as nossas anfractuosidades. E essa iluminação sempre esteve na história da humanidade desde há 10.000 anos. Esse fenômeno vem ocorrendo. Buda, em sânscrito, é iluminação. Foi o que aconteceu ao príncipe Siddhartha Gautama, quando ele parou na árvore Bodhi, a árvore da sabedoria. Mas Cristo e Messias são equivalentes, são também a iluminação. Jesus, o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, para servir-nos de modelo e guia,
tem determinado momento no Tabor que se transfigura, que capta o psiquismo cósmico. A partir dali, ele e o Pai são unos, estão identificados. A partir daquele momento, Jesus passa a ser o Cristo. O apóstolo Paulo dizia que a iluminação é a paz de Deus conosco. E ele a teve na estrada de Damasco. A iluminação pode romper a golpe, mas para preservá-la é necessário o cultivo. Quando ele defronta aquele ser cuja luminosidade era mais forte do que o sol do deserto, então o brilho era de tal natureza que ele perdeu a visão. E pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem procuras? Já Richard Buck, o grande pesquisador americano, tem a ocasião de dizer que é a consciência cósmica, a iluminação. Shri Aurobindo disse que a iluminação é a supermente. Gurdjieff, o grande psicólogo russo, classificou-a como consciência objetiva, para dar uma ideia como tem o caráter universal. As escolas de mistério iniciática, as escolas de misticismo, chamam iluminação, libertação, autorrealização, e é representada na história de todas as doutrinas místicas e religiosas de maneira muito diferente. Por exemplo, no cristianismo, a iluminação é o santo grau. No judaísmo, é a estrela de Davi. Nas doutrinas esotéricas da China e do Japão, apresenta-se como Yin e Yang. Se nós viajarmos para o budismo, iremos encontrar a suave denominação de Moksha. No jainismo, Wu. E cada doutrina dá-lhe uma característica muito especial. No Zen budismo é o Satori. Quando a pessoa realiza o Zazen, quando ela faz um mergulho dentro de si mesma, então ela entra num estado de Satori, de iluminação. A iluminação, portanto, faz parte da nossa imortalidade. Mas a imortalidade não é nova. É curioso notar, por exemplo, que falamos de imortalidade da alma e sempre nos reportamos à mortalidade do corpo físico. Não é exatamente assim. Tudo é imortal. E no reino das amebas encontramos a imortalidade. Quando a ameba envelhece, ela não morre. Ela divide-se em duas novas, que mais tarde, ao envelhecerem, dividem-se em duas novas e permanece eterna cada uma delas. Uma ameba que vemos hoje, ela existe desde o momento em que ela apareceu, em que ela foi criada. A hidra da intimidade das águas experiencia o mesmo fenômeno, porquanto seu metabolismo é muito rápido. Em cada 2 semanas, esse metabolismo leva a uma divisão, não à morte. Então nós vamos encontrar a imortalidade mesmo no denominado reino da natureza material. Cada pessoa, portanto, deve lutar para alcançar o melhor de si mesma, sabendo de que está constituída por formas que se modificam, se transformam, mas não se aniquilam. Essas formas vão vitalizar outras organizações. O indivíduo deve viver o presente, porque o passado não volta e o futuro
será o resultado daquilo que for realizado no presente. Não posso fazer retornar a minha experiência a determinada situação, porquanto já estou colhendo os efeitos do seu ato. Mas não vou me inquietar com as consequências do porvir, porque estou vivendo este momento. Na busca da iluminação, o aqui e agora é de muita importância. Cultive o bem, creia no bem, esforce-se para que o bem predomine em a sua natureza e viva-o, a princípio com dificuldade, com quedas, com insucessos, depois com acertos e por fim uma segunda natureza, a presença permanente do bem. O Dr. Chopin narra uma história muito peculiar de uma senhora que ia a ele 2 vezes por ano para fazer um check-up. E quando terminava o check-up, ela dizia: não tenho câncer? Não, senhora, mas eu acho que eu tenho câncer. Não, senhora, a senhora é saudável. Durante 20 anos, essa senhora fez-lhe a mesma pergunta e saía frustrada, porque não tinha câncer. Por fim, 20 anos após a primeira consulta, quando ele examinou as lâminas, ali estava uma neoplasia maligna das mais perturbadoras. E claro, ele ficou preocupado, porque o câncer apresentava um índice de morte muito grande, uma estatística devoradora. E ela perguntou: estou com câncer, não é verdade? E disse assim: senhora, eu não lhe disse. Há 20 anos que eu lhe digo que tenho câncer. E o senhor me fica enganando. Aí está agora o resultado. Portanto, estou com câncer. E saiu feliz da vida por estar cancerosa. Porque através desse fenômeno, ela chantageava a família. Porque uma pessoa que está com uma doença, a família se preocupa, refiro-me a uma família normal. E esse mecanismo que temos de chantagear através da introjeção de doenças para inspirar compaixão é muito comum. E é inválido. No começo, a pessoa preocupa. Depois descobre que tem uma alta dose de chantagem e larga. E quando a pessoa quer recuperar-se, a doença instalou-se. Aquela doença imaginária, aquela doença fictícia, a pessoa fica com ela e perde o apoio e a companhia que tinha espontaneamente e não soube preservar. Veio a consequência de natureza filosófica e psicológica profunda. Não inspire compaixão, inspire amor. Não se faça de infeliz, não seja infeliz. Porque ninguém suporta viver com uma pessoa infeliz. Há um limite que cansa. Todos gostam de viver com pessoas alegres, joviais, comunicativas, de bem-estar. Quem suporta o inverno demorado? Nos países nórdicos da Europa, o inverno traz uma larga onda de suicídio. Na primavera e no verão as pessoas são saudáveis. Então, mesmo que você tenha problemas, não se aferre a eles, porque todos têm problemas, sem exceção. Aqueles que parecem felizes talvez não sejam tanto quanto nós invejamos, mas tanto esforçam-se por parecer felizes que se tornam felizes, e automaticamente a sua felicidade permanece como um verdadeiro tesouro, e haja o que houver, a felicidade manifesta-se-lhes. Deveremos ter em nossa mente 2 posturas: a saúde e a posição saudável. Nem sempre teremos saúde. Uma virose, uma gripe, um distúrbio gástrico, um conflito psicológico são parte do nosso esquema. Então poderíamos dizer que eles são transtornos na organização da saúde, desde que não nos tirem
o estado de pessoa saudável. Não há muito alguém me dizia: eu estou para ser submetida a uma cirurgia muito delicada com um dos melhores especialistas do Brasil. Mas agora eu estou com medo, porque eu descobri que ele está com leucemia. E eu perguntei: mas qual é a diferença? Ele é o leucêmico e você é a problemática de outra natureza. A leucemia não afeta o cérebro, mas ele é médico e está com leucemia. Eu disse: ele é médico e tem o seu corpo. O fato de ele ser médico não vai fazer que ele não tenha nenhuma doença, senão até eu estudo a medicina agora, para não ficar doente. Como nós temos a visão de que a nossa é uma dor maior. Eu digo: você tem aí um exemplo extraordinário. O seu facultativo com leucemia irá salvar a sua vida sem pensar no problema dele, que provavelmente é mais grave do que o seu. Está mantendo a vida normal, realizando as suas atividades de maneira promissora. Receba isso como estímulo e vá correndo fazer a cirurgia. Por que correndo? Antes que ele morra. E você ter que começar tudo de novo, procurar um outro médico, fazer tudo que é exame, vá logo, vá na próxima semana. E se quando eu chegar lá ele morreu, ele arranja um médium e opera você. Está no seu karma, operar-se com ele. Então eu me lembrei de um caso narrado pelo Dr. Chopra, um caso da questão mental. Um paciente com câncer tinha o seu médico. A operação foi marcada. E como o médico enfermou, passou a um colega de absoluta confiança. Mas o paciente disse: com ele eu não me opero. Eu não confio, eu não me opero. Então o Dr. Chopra conversou longamente. Explicou-lhe que ambos eram excelentes cirurgiões. Ele disse: mas eu não confio nele. Mas você não pode adiar. A sua cirurgia tem um caráter de emergência. E se adiar, pode o caso agravar-se de tal ordem que você vai ser um paciente inoperável. Ele diz: mas com ele eu não me opero. O Dr. Chopra fez de tudo. E no dia da cirurgia, quando veio o notável cientista, a esposa do paciente falou-lhe que ele não estava confiando no médico. Portanto, nele, cirurgião. Ele então disse: por favor, diga ao nosso paciente que eu não o operarei. E o doutor Chopra disse: mas por que não? Porque ele não confia em mim, e não confiando ele vai morrer. E depois o insucesso cairá sobre mim, e não o operou. Então a nossa mente tem essas questões profundamente perturbadoras. A necessidade de colocarmos a crença, de desenvolvermos a faculdade de crer, de confiar, de ter uma mente aberta. Ele teve uma paciente que era portadora de edema idiopático cíclico. Sempre que lhe chegava o ciclo menstrual, cada mês, ela inchava de 10 a 15 quilos. Ficava demasiada, deformada, e foi tratada pelos melhores médicos, até que o seu médico, que havia tentado muito, e era um grande endocrinologista, encaminhou-a ao Dr. Chopra. Ele atendeu-a, era realmente uma forma de elefantismo, porque ela ficava volumosa, depois murchava, mas nunca retornava ao estágio anterior. Sempre ficavam resíduos. E isso mensalmente dela fez, ao longo da existência, um ser deformado. Dr. Chopra examinou-a, fez a aplicação técnica e ela não melhorou. Ele escreveu ao seu colega dizendo que não dispunha de recursos e devolvia-lhe a paciente. Um ano depois, ele estava no shopping center e encontrou uma jovem senhora alegre, jovial, magra, que ele falou: o senhor foi meu médico, lembra-se de mim? Ele lamentava muito, mas não se recordava.
Ela disse: eu era aquela elefante que ia ao seu consultório, que mensalmente engordava de 10 a 15 quilos. Veja como estou. Ele disse: mas o que aconteceu com você? A acupuntura, doutor. A acupuntura. Umas agulhinhas na orelha. E nada mais. Então perdi os líquidos. E agora estou saudável já há mais de 6 meses. E ele concluiu, com seu caráter científico, que havia sido uma reversão natural. O organismo tem desses caprichos. E muitas vezes produz uma reversão e dá-se uma cura. Ou o organismo reabilita-se, porque tinha preconceitos contra a acupuntura. Daí por diante ele começou a notar que um grande número de pacientes apresentava-se dizendo: olha, eu fiz acupuntura e melhorei muito. Ele resolveu telefonar ao grande acupunturista de Boston. E esse acupunturista explicou-lhe como eram os meridianos. Que se você tocasse em determinado meridiano, no dedo polegar do pé esquerdo, haveria uma reação de natureza hepática em determinada área do fígado. Ele disse: não é possível. Isso não tem nenhuma resposta científica. Não pode ser. Mas os casos eram evidentes. Ele mandou alguns pacientes a esse acupunturista. E o que não havia conseguido com medicamentos, a acupuntura resolveu. Ele resolveu fazer um curso de acupuntura. E percebeu que os meridianos têm sim convergências, têm os seus pontos de contato. E ele próprio passou a aplicar a acupuntura naqueles casos quando as substâncias químicas não davam o resultado esperado. Então ele escreveu: é necessário ter aberta a mente. Quem tem a mente aberta sempre aprende mais. Nunca ser escravo da ortodoxia, ter a mente bitolada, fechada. Quando eu era mais jovem, pelo fato de ser espírita desde muito cedo, eu achava que o espiritismo era o único caminho para a dignificação da criatura humana. E eu tinha um excelente relacionamento com um homem muito culto, o professor Carlos Juliano Torres Pastorino. E Pastorino falava-me, por exemplo, a respeito do mestre Maitreya e de outras personalidades do budismo, do orientalismo. E eu lamentava que Pastorino, não obstante espírita, era muito vinculado às doutrinas místicas do Oriente. Kardec a mim me satisfazia plenamente, e a mensagem cristã inundava-me de grande felicidade. À medida que fui amadurecendo, saí das algemas do ego e da mente bitolada para entender melhor os desígnios de Deus. E compreender que todos os profetas, todos fundadores de religiões, todos místicos, mesmo que não tivessem criado doutrinas religiosas, mas que criaram doutrinas libertadoras, como Master Eckhart, da Alemanha, como Steiner, do antroposofismo, como Abdu'l-Bahá, do Bahá'ísmo, como Maomé, muçulmano. Enfim, todos eles eram embaixadores de Deus, para que quando viesse Jesus, coroasse todas as lições na síntese do amor. Então a mente dilatou-se e passei a ser muito mais feliz, porque percebi que esse espiritismo é a revelação que chegou há pouco para culminar as revelações. Aquelas outras não são destituídas de valor equivalente a essa que a mim me brindou felicidade. E com que surpresa eu leio o Dr. Chopra dizendo: é necessário ter a mente aberta. Aberta à verdade, aberta à mentira, examinar a mentira, conhecê-la, entendê-la. Como disse Lao Tse, é sabedoria
entender a postura dos outros, dar aos outros o direito de ser e de viver conforme lhe apraz. Mas só há iluminação quando cada um se entende a si mesmo, repetindo o pensamento do grande sábio. Então, temos uma necessidade imperiosa de voltar à crença. Estamos tão pessimistas. Se alguém tomba, diz, eu não acredito em mais ninguém. Por que a exceção deve anular a regra geral? Há dias, uma senhora me disse, meu marido cometeu um delíquio. E o filho disse, mas ninguém presta. E eu redarguí, talvez o pai dele tenha descido do pedestal. Mas é um homem notável, porque delinquiu. Ele é extraordinário exatamente porque é humano. Agora o filhinho presunçoso de 21 anos, todas as suas defecções morais, porque aos 21 anos temo-las em grande quantidade. A ele se permite o direito de ser devasso, de ter relacionamentos múltiplos, de mentir. E ao pai, que ele tinha como modelo, não dá o direito de ser humano e de ter se equivocado e achar que ninguém. Há bilhões de pessoas extraordinárias e alguns com problemas e deficiências. Então isto é sabedoria, podermos dar o direito ao outro de equivocar-se e não perdermos agora a fé na humanidade. Algo me acontece, me desagrada, eu já perdi a fé em tudo, não acredito em mais nada, nem espírito, nem guia, nem nada. Que é isto? Então não é uma fé, é uma paixão, é um desequilíbrio, é um fascínio que agrada porque brilha momentaneamente. A crença suporta qualquer vendaval. Quando Jesus foi abandonado por seus melhores amigos, por Pedro, que o negou, conforme lhe previra, por Judas, que o traiu, ele não perdeu a fé, amou-os muito mais, a ponto de voltar para conviver com eles. Isto é amor. A maioria de nós diria assim, eu voltar para essa turma? De jeito nenhum. Eles que se esforcem, eles que lutem até me alcançarem, porque eu é que sei o que sofri na mão deles. Não é assim que nós dizemos? Mas imagine se o sol, porque o pântano é pútrido, deixasse de osculá-lo, ele nunca se transformaria. Daí a nossa crença não pode estar sujeita a esses fenômenos de ocorrência normal. Realizar a crença. Essa crença nos vai levar à grande teoria dos placebos na medicina. As notáveis curas através dos placebos, em que o paciente desenganado recebe uma draga de açúcar, como se fosse o medicamento salvador, e cura-se. Experiências realizadas por cientistas canadenses com pacientes portadores de Alzheimer, que tomavam a substância própria, a levopoda, foram divididos em dois grupos, um que tomava o remédio e o outro que tomava o placebo. Mas eles não sabiam, passando pelo controle de computação e de análise, aqueles que usavam o placebo apresentavam maior produção de dopamina, a substância que pode reabilitar o indivíduo e, na sua escassez, leva ao distúrbio de Parkinson, do que naqueles que tomavam o remédio normalmente. Era o poder da mente realizando transformações orgânicas. Então ele diz, não vamos deixar de tomar o medicamento, porque o placebo só funciona se a pessoa não souber. Se ela souber que não é medicamento, não tem nenhum efeito. Mas não sabendo, esse resultado é extraordinário, é benéfico, é profundamente estimulante, é saudável. Então, a nossa crença
é fundamental em nossa conduta para encontrarmos o nosso trabalho de iluminação. Através dessa crença, nós poderemos avaliar as diferenças humanas. E nascerá por aqueles, os descrentes, os negadores, uma grande compaixão. Pascal dizia que o indivíduo que era ateu era um enfermo da alma. Ele havia perdido o endereço de Deus e não tinha interesse em procurá-lo. Então nós teremos que unir a nossa crença, a nossa compaixão nessa viagem da autoiluminação. A compaixão é a qualidade de amor apresentada em relação ao nosso próximo. A vida, em qualquer expressão, na expressão mineral, vegetal, animal, humana por extensão. Então esse sentimento de compaixão cresce de maneira prodigiosa. Nós vamos encontrá-lo em Albert Schweitzer, que se iluminou na África. Ele amava tanto a natureza que estatuiu a sua filosofia num conceito: reverence for life, respeito pela vida. Certa feita ele estava em Lambaréné construindo uma maternidade. A planta estava pronta, e quando ele a colocou no chão e foi demarcar o terreno com os engenheiros, a maternidade ia derrubar um formigueiro. Ele mudou a planta para não derrubar o formigueiro. Alguém dirá, mas que absurdo! As formigas são tão inúteis, será? Deus as pôs na terra, elas devem ter uma finalidade. Os jainistas têm tanto respeito pela vida que usam uma máscara tapando o nariz e a boca para não aspirarem micróbios, não matarem a vida. Não têm conceito de que os micróbios podem passar pelos interstícios da tela, mas é uma forma. Nós vemos na Índia eles com o nariz e a boca cobertos, mas é por amor à vida. E se nós dermos uma expansão maior, nós veremos a vida manifestando-se nessa forma de amor que deve ser preservada por nós em todas as suas dimensões.